Bom, gente, eu vou aqui mandar a real aí para vocês, que são investidores, construtoras, arquitetos, né? Até mesmo clientes aí que estão pensando em construir prédios de madeira. E por que que ainda não aconteceu isso aqui no Brasil? Por que que não tem um monte de prédio aí surgindo, como está surgindo lá nos Estados Unidos, na Europa, né, no Canadá, né? Isso ainda não aconteceu aqui no Brasil. Eu acho que ainda não aconteceu esse boom de construção de prédios de madeira aqui no Brasil por alguns motivos. Primeiro que eu acho que assim o brasileiro ele não é acostumado com construções em madeira, né? A gente aqui vem de uma cultura de construção rígida, né? Concreto, cimento, né? A gente não nasceu, né, numa casa de madeira, né? Pouquíssimas pessoas aí conhecem sobre construções em madeira, ou já tiveram a experiência de morar numa casa de madeira, ou até mesmo de visitar obras de grande porte de madeira. A gente ainda está conhecendo isso, pouco a pouco isso está chegando aqui no Brasil, são pouquíssimas pessoas que trabalham com isso, né? Eu acho que para dar certo a construção com prédios de madeira aqui, a gente precisa criar experiências para as pessoas. E o que, que eu quero dizer com isso? Né? Não adianta achar que se a gente construir prédios residenciais de madeira engenheirada, as pessoas de cara vão para lá e falar, olha, vou comprar um prédio vou comprar um apartamento num prédio de estrutura de madeira. Mas como ela vai comprar um apartamento e morar lá, se não teve a experiência de morar ou de dormir ou de visitar um prédio de madeira engenheirada, né? Então, como produto, atualmente eu acho que o prédio de madeira engenheirada residencial ainda não é um bom negócio. Eu acho que tem outros produtos no mercado que podem ser muito mais interessantes para as pessoas viverem uma experiência de estar num prédio de madeira engenheirada, como por exemplo, um prédio comercial, né? Você cria lá uma arquitetura bacana, né? Constrói o prédio de madeira engenheirada, cria ali escritórios, então as pessoas vão para lá de manhã, passam o dia, né, no prédio de madeira engenheirada, depois voltam para casa, elas não vão morar lá, mas isso cria uma experiência, né? Você começa a ganhar confiança nesse tipo de construção. Eu mesmo eu vivo visitando prédios de madeira engenheirada pelo mundo todo, né? Eu tive agora o ano passado, no final do ano, na Suécia. A maioria dos prédios que eu fui visitar lá eram de prédios de escritórios, né? De madeira engenheirada, né? Apesar de existir prédios de madeira engenheirada residenciais lá há muito tempo e tem um monte, tá? Mas veja, você criar uma experiência para o teu usuário faz com que ele comece a ganhar mais confiança nesse tipo de sistema para de repente ter um prédio de madeira engenheirada residencial e aí sim eu falo, puxa vida, eu trabalho lá num prédio que foi construído de madeira engenheirada, é muito legal, é bacana, é bonito, né? Eu tenho uma experiência legal de estar trabalhando lá. Por que não agora eu vou comprar um apartamento num prédio de madeira, né? De estrutura de madeira. Eu acho que o produto para madeira engenheirada no Brasil é esse. A gente precisa criar experiências para os usuários. E não é só um prédio de escritórios comercial, né? A gente pode criar também, por exemplo, um hotel, né, de madeira engenheirada. Por quê? Né? A pessoa vai, aluga um quarto num prédio de madeira engenheirada, enfim, passa lá uma semana, tem essa experiência de estar morando alguns dias num prédio de madeira engenheirada, e aí sim isso começa a abrir a mente das pessoas. Puxa vida, isso aqui é seguro. Eu gostei, eu tive a melhor noite da minha vida, como eu já tive quando fui visitar alguns prédios, alguns hotéis de madeira engenheirada, né? Eu dormi uma vez num prédio que fica lá na Noruega, que é o Mjøstarnet. E cara, é muito, muito diferente. Eu tive uma experiência. Eu acho que as pessoas precisam ter essa experiência para aí sim
a gente começar a oferecer prédios de madeira engenheirada residenciais para as pessoas morarem. Aqui no Brasil a gente não tem aonde ter essa experiência ainda. Então, se você quiser visitar um prédio de madeira engenheirada e dormir lá para você sentir como é que é à noite, ver se ele balança ou não, passar a mão ali nas paredes, nos pilares, ver como ele é feito, né? Ver como é que é o forro, como é que é a dimensão dos pilares. Aí sim, eu acho que a cultura, né, esse medo, né, que eu vejo em alguns investidores de construir esses prédios de madeira, vai começar a passar, porque você vai ver que as pessoas estão mudando a mentalidade em relação a esse tipo de construção, tá? Essa é a minha visão, né? Então, se a gente quiser crescer a construção com madeira engenheirada, tá? Primeiro que é assim, eu acho também que tem que começar pequeno, passo a passo. E o que eu quero dizer? Não adianta vir com um projeto de 20, 30 andares de madeira engenheirada. Dá para fazer? Dá. Mas não é o momento. Eu acho que a gente tem que começar baixo, né? 5, 6, 7, 8 andares no máximo. Para esses produtos que eu falei, que é um prédio mais comercial, ou um hotel boutique, né, sei lá, um coworking, um Airbnb alugável, que as pessoas realmente alugam esse espaço e moram lá por um determinado tempo para ter a experiência da madeira. Isso, para mim, que é importante que o brasileiro tenha, né? Não é todo mundo que consegue pegar um avião e viajar lá para os Estados Unidos, para o Canadá, para a Europa, para ter essa experiência, para depois pensar em comprar algo residencial de madeira aqui no Brasil, tá? Então, essa é a minha visão. Eu acho que isso que vai começar a mudar, começar baixo, né? 5, 6 andares. Por quê? Porque 4 andares é muito baixo para madeira engenheirada, tá? É legal, pode ser que tenha, né? Vão ter aí no futuro alguns predinhos de 4 andares que a gente está estudando aqui, mas passo a passo eu acho melhor do que você já querer chegar aqui com um prédio de 20, 30 andares, né? De madeira engenheirada, que eu acho que não é o momento ainda, tá? Bom, essa é a minha opinião e eu acho que por esse caminho a gente consegue pensar juntos em fazer com que a madeira engenheirada cresça aqui no Brasil. Beleza? Até já!